Olá e bem-vindos ao mundo do desenho humano. Eu sou o Chris. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tipo sobre o qual poucas pessoas em geral falam, porque obviamente é o tipo mais raro que temos. Os refletores, somente 1,4% da gente, né? Comparado a outros tipos, geradores 67%, manifestadores 10%, projetores 20%. Então, é óbvio que destes, realmente temos poucos, mas sempre bastantes para a evolução poder funcionar. E qual é, basicamente, o papel do refletor? E como reconhecer um desenho refletor? É muito simples. É o mais simples a reconhecer, porque basicamente é um desenho no qual todos os 900 que criam nossa matriz energética, nosso corpo energético, nossa aura, todos os 900 são brancos, abertos, receptivos, centros de condicionamento, né? Então, esse é o único tipo no qual não se encontra uma definição energética, um papel energético fixo, consistente. Esta é uma coisa muito, muito diferente de todos os outros desenhos, onde sempre tem esta contrapartida, esta dualidade, definição e lado aberto. Refletores completamente abertos. Então, a primeira impressão que você, olhando o desenho, vai pensar, né? Tadinhos eles. Esses sim que têm que ser seres perdidos e completamente condicionados, porque obviamente os centros brancos são centros de condicionamento. Bom, óbvio que eles precisam ter essa receptividade para ser um bom refletor. E a tarefa do refletor é qual? É aquela de refletir. Refletir o quê? Eles estão aqui para refletir as frequências de condicionamento que eles estão aqui para captar e reconhecer no próprio ambiente onde eles operam. Eles estão aqui para operar como um barômetro na sociedade na qual eles se colocam. Os últimos juízes, potencialmente, aqueles que nos podem mostrar o nível de consciência que, como coletivo, nós atingimos, ou a falta de consciência, obviamente, né? E nesta tarefa, eles são muito, muito diferentes de todos nós. Obviamente, né, você poderia falar, oh, tadinhos, eles estão vulneráveis ao condicionamento. E ali você claramente não entende a aura que eles têm. Né? A aura do refletor é uma aura muito parecida àquela do manifestador, que é uma aura fechada, repelente. E a aura do refletor, basicamente, é também selada, você não vai entrar ali dentro, não. Mas, ao mesmo tempo, uma aura que toma amostras. Cada contato áurico com aquela pessoa ali, aquela lá, aquela ali, o refletor, basicamente como uma borboleta, vai voando nessas florzinhas e chupando um pouquinho de pólen para, né, gostar aquela frequência de consciência que este ser traz em si, né? Obviamente, fazendo isso durante o dia, encontrando essas pessoas no próprio ambiente, a um certo ponto no refletor se cria uma clareza em respeito à frequência, o nível de consciência ou falta de consciência no próprio ambiente social. E ovviamente se o refletor opera corretamente, ele se torna aquele arquétipo oráculo que, né, que pode nos mostrar, nós como coletivo, onde ficamos, nosso desenvolvimento de consciência. É importante ter, então, esses juízes, esses refletores, para nós percebermos como coletivo. Óbvio, né? Se o refletor vive a própria vida mental, né? Vivendo aquela vida condicionada em nós todos, né? Seja espertinha. E uma vez que você sabe, corre atrás, manifesta, deixa a coisa acontecer, porque se você não vai fazer, nada acontece. Se ainda não somos perdidos nesse tipo de abordagem de vida, obviamente o refletor se vai tornar o agente Smith no filme Matrix, não o oráculo. Vai ser um outro tipo que vai autorizar a Matrix, autorizar aquela vida de condicionamentos, vai se tornar o tipo mais condicionado que existe. Se ele não vive o próprio processo corretamente, se não vive o próprio potencial, né? Então, para vocês refletores, muito importante entender que vocês são diferentes. É a primeira coisa a entender. Eu sou completamente diferente do resto do mundo. E o meu processo aqui tem que operar de uma forma completamente diferente. De fato, este é um tipo que não tem autoridade interna no corpo, né? Ao mesmo tempo, ele tem uma técnica, uma estratégia que funciona para ele também se esclarecer sobre quais são as minhas decisões importantes da vida.
Porque aqui agora, ali dentro, no mundo do refletor, não temos uma fonte de verdades do corpo. Não temos uma possibilidade de saber na hora o que é certo ou não é certo, a partir do que o corpo oferece, né? Como é consciência do corpo, inteligência do bioveículo. Mas temos esta possibilidade do refletor entender que ele está aqui para uma dança muito particular. Ed é uma dança lunar. Basicamente, é um processo onde o processo do refletor se liga a um ciclo lunar completo, e a Lua, como fonte de condicionamento planetário, vai poder ativar todos os potenciais que estão dormindo ali dentro no desenho refletor. E a partir desse ciclo que ele vai vivenciando, acessando todos os próprios potenciais, tudo isso vai levar o refletor para a necessária clareza. A clareza que ele também precisa, no fim das contas, para saber qual é a minha decisão certa aqui, nesse contexto importante de vida. Porque esta estratégia, como aquela do projetor, esses dois tipos não energéticos, são estratégias ligadas às suas grandes decisões de vida. É como refletor a refletor, a sua maior decisões de vida, que vai definir a sua qualidade de vida. Vai ser, né, o local que você vai escolher, né, o local de vida onde você vai viver a sua vida, onde você vai ser aquela refletora. Porque claramente o local define o seu contexto social. O contexto social que você está aqui para refletir. Né? E se o contexto social não é certo para você, porque você se colocou no local errado, nada vai funcionar para você. Né? Ninguém vai entender quem você é. Você vai se sentir ainda mais alienígena e nada flui, nada funciona, o seu potencial fica perdido. Né? Então você tem que entender para se encontrar no local certo de vida que define no fim toda a sua qualidade de vida. A única forma para chegar ali não é ser espertinho, não é, né, pensar bem, é simplesmente também para você se entregar para o seu fluxo de vida, aguardar os presentes que a vida traz, os convites, as chamadas. E uma vez que chega a entender, eu não estou aqui para tomar decisões agora, nem amanhã, agora que eu fico confrontado com esse grande passo na minha vida, grande decisão, eu vou me aplicar a minha estratégia. A estratégia do refletor é simples. Aguarde um mês. Um mês. A gente vai falar, como um mês? Não tem jeito de aguardar um mês. Tem jeito, sim. Se você está alinhado com a sua vida, as coisas que vão ser oferecidas para você sempre lhe vão oferecer este espaço temporal, esta espera que você precisa para aproveitar dessas influências da Lua em cima do seu desenho único, para, no fim das contas, também cristalizar aquela clareza interna que vai ajudar você a tomar uma decisão que é correta para você. Então, também o seu processo de vida é muito, muito particular, muito diferenciado, mas esses potenciais em nós, do nosso desenho, só se acessam quando saímos da vida mental e nos iniciamos a experimentar, a viver a vida do corpo. Tá? E com isso, fechamos também este pequeno vídeo sobre o tipo refletor. Grato por assistir e, como próximo, a minha dica seria de iniciar dar uma olhada aos vídeos introdutivos sobre as diferentes autoridades internas do corpo.